объединяет народы старой царской России воедино. Советские войска освободили Харьков. Olá, muito boa noite, bem-vindo a mais um resumo da semana ao vivo na Causa Operária TV, domingo 20 de dezembro de 2020, penúltima semana do ano se iniciando agora, e a gente vai fazer aí o balanço com as principais notícias que começou, né, semana que começou na segunda-feira aí com a confirmação da eleição de Joe Biden pelo Colégio Eleitoral norte-americano e terminou também com um lance eleitoral no Brasil, na Câmara dos Deputados, fechada a aliança que inclui toda a esquerda e oposição, da esquerda pequeno-burguesa parlamentar, até passando pela esquerda burguesa, a pseudo-esquerda, a burguesia, todos de mãos dadas com Rodrigo Maia do DEM, né, o partido herdeiro da Arena, para a sua candidatura, né, o seu indicado para as eleições que acontecem em fevereiro. Nós vamos falar sobre isso, vamos falar sobre muito mais coisas aqui no nosso resumo da semana. Hoje estamos só eu, o companheiro João Pimenta. Eu já passo a bola para ele. Passo a bola para ele só depois de falar para você se inscrever no nosso canal, se você não tiver inscrito ainda, deixar sua curtida, copiar e colar o nosso link aí nas suas redes sociais. Jogue o link da Causa Operária TV no Facebook, Twitter, WhatsApp. Ajude a Causa Operária TV a chegar mais longe. E peço para o companheiro João dar aí a informação também, convidar você a participar da Universidade Marxista de Férias do PCO. Boa noite, João. Olá, tudo bem, gente? Bem, queria antes de tudo aí saudar o companheiro Rafael, meu colega de bancada hoje. Bem, para todos vocês que estão assistindo, gente, eu queria falar que vocês estão perdendo aqui uma oportunidade de ouro. Quem ainda não se inscreveu, não se juntou a umas mais de 600 pessoas que estão aí inscritas na Universidade de Férias do PCO. Esse ano, por motivos de força maior dessa maldita pandemia que os governos aí de direita se recusam a dar cabo dela, nós não vamos poder fazer atividade presencial. Mas, como o PCO é brasileiro e não desiste nunca, a gente vai conduzir a atividade aí num novo formato, online dessa vez. Nós já estamos aí com mais de 600 pessoas preparadas para assistir um curso de mais de 40 horas, como é a tradição da Universidade de Férias do PCO. São os assuntos tratados em profundidade pelo companheiro Rui Costa Pimenta, que é efetivamente o maior intelectual marxista em atividade no Brasil hoje. Bem, temos que colocar algumas questões. Vocês podem se inscrever em universidademarxista.pco.org.br. O tema da vez é o que foi o stalinismo, uma análise marxista. E esse não vai ser aí o seu típico curso do stalinismo, que vai tratar aí do enfrentamento apenas, né, do enfrentamento entre Leon Trotsky e Stalin, da ascensão da figura do Stalin à direção do Partido Bolchevique e da União Soviética, mas nós vamos tratar desde os prelúdios, né, do jovem Stalin, do Stalin militante anônimo, até depois da morte dele e a continuação da política stalinista por parte aí dos seus sucessores dentro da burocracia. É um curso imperdível, está sendo preparada uma farta coletânea, um conjunto enorme de verbetes para discutir, para a pessoa poder acompanhar. E lembrando, né, sempre que você assina um curso na Universidade Marxista, você ganha acesso à Enciclopédia Marxista, a nossa subpublicação, e a Biblioteca Socialista, compondo aí vários textos inéditos que nós temos, para você poder também dar uma olhada e fortalecer os seus conhecimentos sobre um tema que é efetivamente um tema muito atual, que vai tratar do problema do stalinismo durante a guerra, do fascismo, das frentes populares e de diversas outras questões. Bem, então lembrando aí, universidademarxista.pco.org.br, você só R$ 99,99 você consegue assinar o curso e R$ 149,99 você assina esse curso e os 2 cursos anteriores que já estão na plataforma. Bem, vejo todos vocês aí na primeira aula no dia 5, né? Vamos lembrar isso daí, dia 5, Rui Costa Pimenta vai ao ar na primeira aula do curso, que vai durar durante janeiro e fevereiro. Bem, falei bastante sobre o curso, queria ver se o Rafael quer
dar um pitaco aí sobre isso daí, senão a gente já vai andando aí, bola rolando no resumo da semana de hoje. Beleza. Reforço o convite, então, você acompanha um curso especial, único. Serão mais de 40 horas de exposição pelo companheiro Rui Costa Pimenta, em 2 etapas, agora no primeiro semestre, em janeiro e fevereiro, e na virada do ano, da metade do ano, em julho, também a continuação do curso, como o companheiro João falou, das origens ao final, todo o processo político, histórico que você vai conhecer no detalhe. Ok, vamos lá. Semana começou segunda-feira e Joe Biden foi confirmado no colégio eleitoral. O longo e tortuoso processo eleitoral norte-americano, um verdadeiro labirinto político para levar, de todas as maneiras, a população a referendar, né, a troca da guarda aí do Estado do imperialismo, do Estado imperialista mais importante do planeta, né, da polícia, o guardião da ordem burguesa no mundo todo. Bom, Trump havia contestado o resultado da eleição e agora veio a resposta oficial. Há ainda margem para contestação, a confirmação que era esperada, né, encerra a fatura, João? Juridicamente é difícil dizer, porque a disputa do Joe Biden, do Donald Trump, era para virar votos dentro dos colégios eleitorais estaduais. Se por algum acaso ele conseguisse fazer isso daí, eu não sei, não existe precedente, né? Nunca antes na história dos Estados Unidos foi um presidente confirmado pelo colégio eleitoral e não assumiu, não aconteceu. Mas, assim, juridicamente é um mar de lama, porque finalmente vai depender muito da força dos atores em jogo. Mas o que eu acho interessante é, primeiro, o próprio Trump estava se preparando já para deixar o cargo, né? Começou a recolher tropas aí de várias posições chaves dos Estados Unidos, começou uma operação de vacinação relâmpago e montou uma operação que vai ser difícil de Joe Biden pagar a conta depois, porque ele prometeu um monte de coisa que ninguém nem sabe se vai dar para cumprir. Parece que o cara começou a gastar o dinheiro e fazer várias coisas ali para botar o sucessor numa situação complicada. E numa reunião, né, de republicanos, o Trump disse: nós estamos tentando virar o jogo nos tribunais, mas se não der certo, vejo vocês em 4 anos. Que basicamente foi uma pequena indicação aí de que o homem talvez estivesse planejando o Trump 2024. A Constituição americana permite, né, ainda que nunca tenha acontecido, a reeleição de um cidadão em mandatos espaçados. Ela não permite a mesma pessoa ser presidente da República por mais de 2 mandatos. Mas se ele não for empossado agora no dia 20 de janeiro, ele poderia ser candidato em 2024. Ele mesmo levantou a hipótese, fica na dúvida, né? O que vai acontecer? Parece que o homem vai, agora que ele foi confirmado, que ele vai ser empossado. Não estou vendo muitas outras alternativas, mas é difícil saber. Vai que, né? Bom, você que acompanha aqui a Causa Operária TV, a imprensa do Partido da Causa Operária, já sabe o que esperar do governo Biden, né? E nós vamos continuar com a cobertura, com a denúncia, com as informações, com aquilo que nós fazemos de melhor também no nosso diário Causa Operária, no ar desde 2003, acompanhar aí passo a passo a crise do imperialismo que vem se avolumando, vem se tornando mais grave a cada dia. Inclusive, dando já o nosso próximo passo aqui na pauta, o dado, né, de que, segundo a Organização Internacional do Trabalho, o continente americano tem mais de 53 milhões de desempregados. Verdadeiro ou falso, João? Olha, verdadeiro ou falso? Acho que é falso, sendo bem direto, né? Porque o continente americano tem mais de 53 milhões de desempregados só no Brasil. Saiu uma pesquisa recente aqui falando que no Brasil tem 50% da população que não tem nenhum serviço. Nós somos 200 milhões de pessoas, está faltando. Encolheram aí os dados. Talvez seja esse critério meio maluco de desempregado, que o desempregado é só o cara que ainda não desistiu de procurar emprego, que está numa condição XYZ, já não se considera mais o trabalhador de aplicativo como desempregado. É uma situação assim meio complicada. Eu acho que é uma maquiagem dos números, mas mesmo se não fosse, é um número muito grande. Eu acho que nós estamos falando de 50 milhões de desempregados nos Estados Unidos sozinho também. O desemprego cresceu muito lá nesse último período. Precisa ver esses números aí, porque é difícil
ter uma noção bem clara do que está acontecendo lá, que essas informações são mais difíceis de conseguir. As informações dadas aqui pela OIT afirmam o seguinte, que na América Latina há cerca de 30 milhões de desempregados e 23 milhões de pessoas que desistiram de procurar emprego. Você vê aí mais detalhes também publicados aqui no Diário Causa Operária, dizendo, né, particularmente o dado econômico aqui que mostra, né, o agravamento da situação, a queda do PIB da região, que de um modo geral ficou aí menos 7,7 pontos percentuais, entre, né, 7,7 e 8,1, numa retração aí percentual estimada pela CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina, e também na estimativa do FMI. Bom, só um dado que era de se esperar, né? A informação também dá conta de que o setor hoteleiro teria aí, em todos esses países, encolhido 17,6% e o comércio 12%, né, de retração. Construção com 13,6% e a agricultura caiu menos, com menos 2,7%. Né? Mas como o João falou, se esses são dados, né, se os dados coletados aqui no território brasileiro, né, pelo IBGE, por outras entidades de pesquisa, já são subestimados, né, e apresentados de maneira tão confusa que você não pode chegar à conclusão, né, de que a força de trabalho do país está aí com dezenas e dezenas e dezenas, né, de desempregados. Imagine os dados de uma organização imperialista, né, ligada à ONU, como isso daí não seria distorcido, né? Ó, vou chamar outro ponto de pauta, ainda na nossa pauta internacional. Como a gente já está um pouco passado da hora, vamos apresentar aqui um bloco internacional, que eu acho que dá um panorama e resume o ano, né? Já que nós estamos aí nos encaminhando para o final, já estamos no dia 20, falta 11 dias para acabar o ano de 2020. Os dados aqui, as informações dessa semana. Bom, vamos lá. América Latina, né? Teve protesto duramente reprimido aqui, protestos contra o Piñera, no Chile, né? Uma demissão em massa, uma ameaça, né, de demissão, um ataque aos trabalhadores da saúde, que também entraram em greve no Chile, e aquilo que já se viu inúmeras vezes, né? O Brasil foi marcado aí por essa imagem de 2013, muito conhecida. Aconteceu também no Chile, um jornalista perdeu um olho, né, devido a uma bala de borracha. Guatemala também, ataque aos direitos humanos. Colômbia, prisão de líderes camponeses, né, num ritmo que, como a gente acompanha aqui na imprensa do PCO, é algo que, assim, no mínimo, uma vez por mês, se não é semana sim, semana não, você tem líderes camponeses e lideranças populares na Colômbia sendo perseguidas e presas, né? Equador também, protestos, problemas econômicos aí, pressionando o país em função também da Covid-19, né? O conjunto de problemas que se acumularam aí ao longo do ano. Colômbia também, né, novamente, massacre dos camponeses. Tá aí, vocês estão vendo as imagens da cobertura que foi publicada essa semana. Vamos falar, bom, será que dá tempo? Vamos falar primeiro do bloco latino-americano, depois a gente faz um comentário geral sobre o problema da crise na Europa, né? Bom, apresentei as informações. A crise na América Latina está longe de ter se fechado, ela pode ter diminuído, né? Pode ter ido do fogo alto para o fogo baixo, mas a gente vê que a situação continua a se desenvolver, né, no sentido de uma crise que nesse momento aqui está acumulando forças, né? Pode levantar fervura, pode surpreender
a qualquer momento. O que você acha, João? Bem, eu acho que nós temos uma situação bem complicada em vários dos países latino-americanos. Eu acho que, primeiro assim, todos esses países, a crise não começou com o coronavírus. Isso é uma questão importante. Para muitos dos países europeus, o coronavírus veio assim como um terremoto e uma instabilidade política e social e econômica que eles não tinham visto em anos recentes. Eles estavam vendo uma situação mais ou menos estável. O Equador, por exemplo, que foi levantado aqui, ele desapareceu dos jornais, é verdade, durante esse período do coronavírus, mas logo no comecinho da pandemia nós vimos que o serviço de saúde equatoriano entrou em colapso. Depois esconderam o país dos jornais e rezaram aí para que o negócio fosse resolvido. Mas a verdade é o seguinte, o governo do Lenin Moreno, ele está passando aí uma dificuldade muito profunda nesses últimos anos. Ano passado ele enfrentou o levante de Quito, né, que o país praticamente se convulsionou aí exigindo a derrubada do presidente. Não conseguiram, é verdade, realizar aí uma insurreição vitoriosa, mas ficou numa situação assim de, como é que a gente pode dizer? De suspenso, que agora foi atrasada pela pandemia, que ao mesmo tempo que aumentou muito a crise, deixou uma certa situação de expectativa. Muita gente com expectativa de que a situação vai melhorar assim que a pandemia acabe, né? Uma expectativa de que a pandemia acabe no próximo ano, mas ninguém sabe se vai ser uma situação complicada. E eu acho que é importante ver o caso do Chile. O Chile também, a situação era quente antes da pandemia, uma coisa que a gente tem que ressaltar aqui. A situação era muito quente antes da pandemia. Depois da pandemia, eles vão também liderar os primeiros protestos, né? Logo que começa a quarentena. O Chile foi um país pioneiro, né? Com a palavra de ordem aí dos trabalhadores chilenos de se podemos trabalhar, podemos protestar contra a política da direita de proibir os protestos políticos e não as indústrias de funcionarem. Isso foi um momento importante. É interessante que eles tenham reacendido agora no fim do ano. O fim do ano é importante porque, assim, existe um aquecimento natural nas economias por conta das festas, mas aparentemente está todo mundo na expectativa aí de demissões em massa logo no começo do ano, quando existe uma retração natural, porque existem demissões dos empregos sazonais gerados aí pelas festas. Então, assim, a expectativa é que já não teve muita contratação esse ano e vai ter demissão em janeiro. Isso é uma expectativa em todos os países, então ficamos aí no aguardo. Bem, a Colômbia vive uma situação assim, só falam da Venezuela, mas o fato é que a situação social na Colômbia é muito ruim para a direita. Eles estão contendo aí a situação na base da bala, mas isso está se tornando insustentável. As Farc voltaram à luta armada de uma forma meio confusa, um setor das Farc retomou a luta armada, o Exército de Libertação Nacional nunca parou. Então nós temos aí uma situação complicada. Se eles não darem um rumo para a economia, isso daí arrisca esses grupos armados, que sempre foram setores marginalizados nessas últimas décadas, a se tornarem aí influentes no movimento de massas industrial, porque os trabalhadores industriais vão ter que se mexer por conta das ameaças de crise econômica. E esse é o caso do Brasil também. No Brasil existe uma expectativa de que a economia vai melhorar, e existe uma expectativa de que o verão aqui, que é um momento de turismo brasileiro, né, vá ter uma melhora, mas nós estamos enfrentando uma segunda onda, um atraso nas vacinações, e nós vamos ter uma onda de demissões no ano que vem, na medida em que as férias passem e que saia o resultado do PIB. E o que o governo vai fazer, porque isso é uma coisa que ninguém está esperando, o que os governos neoliberais vão fazer agora que eles gastaram muito mais dinheiro do que eles queriam e vão ter que cobrar a conta dos trabalhadores com o começo da vacinação. Então isso tudo deixa aí uma situação muito complicada para avaliar o cenário latino-americano. Eu dou destaque para uma questão. Argentina, Bolívia e Venezuela e Cuba, né, são os países que estão se dando melhor nessa situação. Curiosamente, a Argentina tem poucos casos de coronavírus. Agora, com a vacina russa que já chegou lá, estão esperando aí uma superação rápida da pandemia. O governo tem aplicado política econômica mais agressiva no sentido de sustentar a situação, apesar da política muito direitista do Alberto Fernandes, ele tomou medidas bem radicais para um neoliberal. O governo Maduro também tem poucas mortes em relação ao coronavírus. E a Bolívia também tem um plano já mais rápido aí para resolver o problema. Então, assim, curiosamente, os países que são governados pela direita, propriamente dita, não essa direita confusa, o estilo dos peronistas, eles estão saindo aí no lucro, mesmo com a crise econômica pesada que existe aí na Venezuela. Então, 2021 vai ser um ano bem interessante para todos esses países. Vamos ver o que sai daí.
Bom, vamos ver o que acontece na Europa. Na França, hoje, nesse sábado, né, protesto aí contra a Lei de Segurança Global, projeto aí do Macron, né? Você vê que pelo nome a coisa assim já meio que o desejo, né, de repressão ele ultrapassa as fronteiras nacionais, né? Mais uma manifestação dos coletes amarelos, né? Elas estão aí reduzidíssimas, mas você vê pela ação do governo, né? E o fato de que ainda existe um grupo de pessoas, né, mobilizado que não abaixou a bandeira, né, mostra que pela diferença da situação, né, da América Latina, em que a gente viu aí protestos em vermelho vivo de 2019 para 2020, né, a ação europeia ela avança mais lentamente. E ao mesmo tempo também citar aqui outro artigo que foi publicado no DCO, no nosso Diário Causa Operária essa semana, a situação na Espanha, né, em que o PSOE, o partido da esquerda burguesa lá, está votando com os fascistas, né, para proteger a monarquia espanhola. Né? Denúncia que está colocada aqui, enquanto os fascistas estão na rua fazendo a saudação nazista, né, lembrando o passado franquista. O que você acha, João? Eu acho que o primeiro caso é o francês, né? O caso francês, assim, é uma investida do Macron, a Lei de Segurança Global, né? As provisões dela são coisas, assim, que não se veem no mundo normal, as pessoas não fazem esse tipo de coisa. A lei prevê uma multa de 45 mil euros para quem filmar violência policial, de forma que possa prejudicar o agente de polícia, como diz a lei, e permite aí também várias provisões de invasão de privacidade grotescas, ao sentido de, por exemplo, permitir à polícia municipal acesso a câmeras de vigilância de lojas e de condomínios residenciais. Basta pedir, já está garantido, não há mais necessidade de mandado nem nada. Uma coisa assim muito, 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 muito ditatorial, demonstra a preocupação do governo Macron está por vir, porque efetivamente nós temos os coletes amarelos que nunca pararam de se manifestar, as manifestações tiveram altos e baixos e tudo, mas nós temos também uma crise social envolvendo os imigrantes que é muito grande, e isso é uma questão importante. As manifestações na França têm um caráter muito violento, e eu diria que isso também tem a ver com a natureza da classe trabalhadora francesa, que é muito politizada e muito organizada. Ela, em geral, não tende a responder bem à violência policial. Por isso que também a violência é tão grande, acaba que se viram pega para capar nas ruas. E os imigrantes têm sofrido muito nesse período de quarentena. Primeiro porque eles, em geral, eram parte da economia informal da França, e a pandemia basicamente arrasou esse tipo de negócio. São motoristas de Uber, entregadores, camelôs e outros tipos de pessoas que perderam muito dinheiro nessa pandemia e agora estão sem condições, efetivamente, de ter algum sustento, né? Ao mesmo tempo, olhando essa lei de segurança global, nós temos que ver o seguinte, ela tem tons, assim, de um ato patriótico, né, como a gente viu nos Estados Unidos, com uma pequena diferença. O ato patriótico, apesar de poder violar imensas liberdades individuais dos norte-americanos, os seus principais motivos de repressão eram voltados aí para os estrangeiros, nos pontos que permitia a tortura e outras questões assim de acusados de terrorismo, que na sua maioria eram estrangeiros. A Lei de Segurança Global não, ela é feita e usada para o público interno da França, num certo sentido é o reconhecimento de um estado de sítio permanente, que na França, né, já tem uma história, nós tivemos vários problemas nesse sentido. Uma outra questão que eu acho importante, né, a gente destacar é o fato de que na França nós temos aí expectativa de eleições logo, eu não sei se é no ano que vem ou em 2022, precisaria confirmar, mas efetivamente coloca para os franceses uma situação muito complicada. A Frente Nacional vem com uma plataforma poderosa, bem organizada, já o governo Macron muito desgastado, então assim, é difícil saber o que vai sair do resultado, mas demonstra que se a extrema-direita não ganhar a eleição, ela pelo menos já ganhou no sentido aí da política, porque a política do Macron não é diferente no que é essencial da política
da Frente Nacional. Bem, sobre a Espanha, né? Queria falar um minuto sobre a Espanha, porque na Espanha nós temos uma situação importante. A decisão do PSOE de defender a monarquia é muito simbólica, na minha opinião, a decisão do PSOE, porque demonstra o seguinte, e demonstra um compromisso da esquerda, entre aspas, da Espanha, com o regime golpista, o regime burguês da Espanha, e, é claro, coloca aí uma situação, eles estão dispostos a preservar esse regime, tanto a esquerda quanto a direita, porque a monarquia é um ponto fundamental de sustentação do regime. E, é claro, esse tipo de posição, ele chocou muita gente, porque o Vox, né, um partido abertamente fascista, apoiou as medidas do franquismo e manteve a monarquia. Isso coloca para a esquerda espanhola uma situação. É preciso formar um partido de trabalhadores na Espanha para fazer aí frente ao PSOE, que já não é, já se tem uma aparência de um partido democrata norte-americano, nem parece uma social-democracia europeia, como ele efetivamente é. Bem, rapidamente aqui, né, eu queria passar para o Rafael para falar um pouco sobre a situação do coronavírus, né, nos Estados Unidos e na Inglaterra, se você não quiser falar um pouco sobre isso, Rafael. Justamente. Nosso próximo ponto aqui. O pior está por vir, né? Os Estados Unidos bateram essa semana a meta de 300 mil mortos pela pandemia da Covid-19. Quer dizer, a desgraça sem tamanho continua se alastrando. A política do governo de extrema-direita do Trump, assim como o Bolsonaro no Brasil, abriu o caminho, né? E os governos estaduais, democratas, etc., tal como no Brasil, né, tal como os democratas brasileiros, não fizeram nada que pudesse impedir isso daí. Tem muitas semelhanças, é um paralelo bem claro entre o que acontece nos Estados Unidos e o que se desenvolve no Brasil. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre a situação no Brasil, que é de verdadeira calamidade. Agora, no destaque mundial, o primeiro-ministro britânico apresentou, né, o Boris Johnson apresentou a informação de que há aí uma nova mutação do coronavírus na Inglaterra. Isso foi dito hoje, né? Também o ministro da Saúde britânico, o Matt Hancock, anunciou que a nova cepa do coronavírus estava, né, até agora fora de controle. E a solução, né, diante disso daí, que foi confirmado em Londres e também no sul da Inglaterra, deu a oportunidade, né, para a decretação de um lockdown na capital britânica, numa medida, né, que pode continuar em vigor até que a vacinação tenha se generalizado, disse o ministro da Saúde. Quer dizer, aquilo que parecia, que vinha sendo dito, né, e não só dito, mas em função de que todos os governos, né, toda a burguesia mundial vinha atuando, né, de que a coisa está mais tranquila, estamos aí mais. A pandemia está sob controle, vamos gradualmente retomando a normalidade. Aqui no Brasil, a pressão, né, para a reabertura das escolas, a retomada da vida normal, agora entra em choque, né, uma pancada aí de frente com a realidade, né? O que o governo britânico disse sobre a pandemia, sobre o novo tipo, né, a nova variante do coronavírus, de que estava fora de controle, deve se estender, deve se aplicar, né, a toda a pandemia, a pandemia de conjunto, né? A África do Sul também, nessa semana, no sábado, anunciou que foi identificada também uma nova variante do coronavírus. Isso foi anunciado na sexta-feira, né? E, obviamente, devemos esperar aí que o vírus sofra as mutações em todos os países e a pandemia continue para o próximo ano, continue em 2021, fazendo mais vítimas, como a gente vem verificando durante todo esse ano.
o novo coronavírus tem aí anunciada a sua capacidade de transmissão 70% maior. Quer dizer, se as medidas que tinham sido tomadas, né, para impedir o contágio eram insuficientes diante daquilo que se via, que tinha se verificado em todo o período anterior, agora com um vírus ainda mais contagioso, como é que vai ficar essa situação, João? Bem, nós temos uma situação que eu diria que é bem complicada, né, nesse momento, para os ingleses, né? A mutação realmente acelerou os contágios, o que uma coisa que vários peritos disseram que ainda não dá para constatar o percentual de um ponto de vista de laboratório. Foi constatado baseado em modelos matemáticos de 70%. Isso daí levou efetivamente o governo britânico a uma situação de pânico, porque eles não têm mais condições de conter o negócio, e eles decretaram um lockdown nacional numa situação de desespero. Por quê? Porque eles estão com muito medo da expansão do vírus, e nesse momento eles acabaram de começar um projeto de vacinação. Eles querem vacinar uma parte do pessoal o mais rápido possível para ver se consegue conter o negócio usando vacina. Acontece que a vacina, para efetivamente gerar resposta imune de acima de 90%, que é o que a maioria delas promete, exceto a da AstraZeneca, ela precisa de 2 doses passadas em 3 semanas. Quer dizer, você vai demorar pelo menos 1 mês para vacinar qualquer pessoa. Efetivamente é disso que nós estamos falando. Apesar deles terem acabado de começar, ainda é uma operação de guerra. Nenhum programa de vacinação no mundo vacinou 50 milhões de pessoas de uma vez só, de uma forma tão desesperada quanto está sendo feita dessa forma aqui, e exigindo ainda 2 doses, que é uma situação complicada. Bem, especialistas disseram uma coisa que pelo menos deve deixar o cidadão comum mais ou menos tranquilo, se você confiar nos especialistas, algo que eu não recomendo. Que é o seguinte, que teoricamente a mutação do coronavírus não seria imune à vacina. Disseram apenas que ela é mais infecciosa, mas que a resposta imune gerada pelas vacinas já daria conta dessas pequenas mutações e que demoraria anos para uma nova versão do coronavírus ser imune às atuais vacinas. Até lá, teoricamente, já existiria algum remédio, algum tratamento que pudesse impedir aí, pelo menos a morte por meio do coronavírus. É o que dizem os especialistas, mas nós não temos muito como averiguar essa situação, se é só uma maneira de acalmar o público ou se é um problema, se é efetivamente baseado em fatos reais e científicos. Isso daí é difícil de saber. Mas ficamos aí para ver. O projeto de vacinação britânico começou e nós temos que ver se isso daí vai gerar um resultado. O que me preocupa é a situação da África do Sul, porque enquanto o imperialismo britânico tem bolsos ilimitados aí, e os países europeus, diga-se de passagem, estão comprando muito mais vacina do que eles precisam, queria falar, por exemplo, no caso da França, tem 50 milhões de habitantes, tem 300 milhões de doses encomendadas. Encomendaram doses suficientes para 3 países. Enquanto isso, países como a África do Sul e como outros países que não têm aí bolsos tão fundos, têm medo que não possam conseguir as doses porque a demanda foi toda ocupada por países que nem estão precisando de tanta vacina assim. Então nós temos aí essa situação. É um risco, inclusive, que latino-americanos expressaram, porque eles não têm aí, apesar do Brasil ser um país pobre, nossa economia é muito grande, o Estado é muito rico, então tem condições de entrar no jogo internacional e negociar vacinas, sendo que o Brasil tem até a Coronavac, que foi feita, que está sendo produzida no Brasil. Então isso não seria um problema para o Brasil, mas para países como Uruguai e Paraguai já expressaram preocupação em relação a esse problema. Então fica aí, o problema da vacina assume tem uma questão urgente na Inglaterra, precisaria correr rapidamente para evitar aí que o país que é o 3º ou 4º maior em número de mortes tivesse uma nova onda muito violenta do coronavírus, que é o que está aparecendo aí. Tá certo. Bom, antes de passar para a mesma pauta, né, a pandemia no Brasil, vamos agradecer aqui a participação dos companheiros que estão conosco aqui ao vivo, acompanhando esse resumo da semana. Agradecer aqui os super stickers do Sou Eu, Desta Vez Eu Consigo, quem mais? Tinha mais gente aqui. Ao vivo, Daniele Santos, Para Que Postar Só Tendo Face. É isso aí, pessoal que está conosco. Vários companheiros inscritos da Causa Operária TV também aqui com a gente, inscritos como membros da Causa Operária TV. Você pode fazer que nem eles, tornar-se um membro do nosso canal. Assim você ajuda bastante a gente com uma contribuição regular, pequenininha, que você faz com o seu cartão de crédito e que ajuda muito a manter
a Causa Operária TV funcionando, a manter o nosso trabalho, o nosso sinal 24 horas no ar. Deixando também aberto aqui para os companheiros fazer os seus comentários, suas sugestões. Estamos aí aguardando, né, a participação do pessoal que está conosco, sempre importante, sempre enriquecendo o debate aqui do nosso resumo da semana. Vamos lá. Brasil. Brasil está, nesse momento, na maior onda de casos. E, mais uma vez, obrigados a denunciar, nenhuma medida vem sendo tomada contra a pandemia. Nesse sábado, o país atingiu, né, o maior número da média móvel de casos de coronavírus desde o início da pandemia. Média móvel é a conta que eles fazem para normalizar um número homogêneo, dado que nos finais de semana os serviços de saúde estatísticos não registram os casos que acontecem. E há aí um acúmulo de casos nos primeiros dias da semana em função disso, criando aí uma distorção dos dados. Então, fazendo a média da média, né, a conta oficial diz que o país já ultrapassou os 7 milhões de infectados, né, e está atingindo aí nessa média diária 70 mil novos infectados todos os dias e 936 mortos, né, no pico que se verificou nessa média, quase 1.000 mortos por dia, né, passando em dados oficiais os 186.300 pessoas, 300 mortos, né, número que continua aumentando. Da maneira como a coisa evolui criticamente, falta pouco para a gente chegar aos 200 mil e matematicamente é possível ainda, né, dado que a pandemia não se deteve, né, diante da completa abertura, né, como é que se diz? Não se deteve diante da boa vontade, né, dos governadores e prefeitos científicos que recomendaram que agora é hora, né, o país não pode parar, agora é hora de reabrir, de retomar as atividades. Um artigo publicado no Diário Causa Operária dá para a gente aqui o cálculo, né, de que se essa porcentagem que está se verificando pelo IBGE, né, de que o governo testou, né, apenas 12% da população, né, sendo o segundo país em número de mortes, e o IBGE diz aí que 25,7 milhões de pessoas até outubro tinham feito o teste, das quais 5,7 milhões, 22%, testaram positivo. Então, apresentando os números no Diário Causa Operária, que você acessa em www.causaoperaria.org.br, se essa porcentagem se mantiver, né, em escala nacional, dos 211 milhões de habitantes, segundo o IBGE, seriam então 46,6 milhões de infectados no primeiro semestre do ano, né? 6,7 vezes mais do que os dados oficiais mostraram, né? Ou seja, agora, né, quase 9 meses depois do início da pandemia, o cálculo oficial dá conta, né, se revela, por meio das estatísticas oficiais, que os números estavam, no mínimo, né, oficialmente subestimados em 6 vezes, né? Então, a taxa de mortalidade aí de 186 mil mortos e 7 milhões de infectados subiria, né, para 1 milhão, né, quase 1 milhão e 400 mil mortos, se a gente aplicasse a mesma proporção, o mesmo cálculo que foi apresentado pelo IBGE para oficializar, né, o número, o erro, vamos dizer assim, a margem de erro gritante de 6 vezes mais, né, dos números oficiais anteriores. O governo está admitindo, né, então, discretamente, que a situação é muito pior,
É isso mesmo, João? A situação do coronavírus no Brasil é difícil de constatar. Uma coisa que matemáticos no mundo inteiro falaram logo no começo da pandemia é que essa falta de testes ela ia resultar num pânico muito grande na população. Porque se você só testa quem são os doentes graves, naturalmente você vai ter uma taxa de mortalidade muito alta. Porque você só está testando pessoas que já estão aí para que me perdoem os ouvintes, mas à beira da morte. Pessoal, no Brasil, no começo da pandemia, para você ser testado, você precisava estar internado em estado grave. Era a única forma de conseguir um teste. Isso melhorou em algumas regiões do país, principalmente as mais industrializadas, no Sudeste, nas capitais. Mas eu te garanto, por exemplo, que em Roraima, que acabou de atingir 100% de internados nas UTIs, não tem mais nenhuma única vaga no estado, você não vai ter essa mesma infraestrutura de testes que você tem no Rio de Janeiro. Simplesmente não vai acontecer. Outra coisa que é importante, existe um número muito grande de mortos nesse ano aqui por síndrome respiratória simplesmente desconhecida. Lembrando que enquanto Minas Gerais aí estava muito atrás em termos de pandemia, fizeram uma reportagem mostrando que as agências funerárias nunca tiveram tanto serviço. Então nós efetivamente não temos como saber qual é o número de mortos dessa pandemia aqui. É naturalmente maior que 200 mil, porque 200 mil nós já chegamos com 186. Não dá para saber se só está morrendo 1.000 pessoas por dia. Efetivamente, hoje, por exemplo, que você falou foi um segundo maior dia da história do coronavírus, São Paulo e Goiás nem reportaram os dados. O cientifiquíssimo governador João Dória se esqueceu aí de apertar o botão e enviar a planilha para explicar quantas pessoas morreram essa semana. Não sei se isso tem alguma coisa a ver com o esforço eleitoral dele para 2022. Vamos descobrir. Faz 15 dias que São Paulo não entrega nenhum dado, diga-se de passagem. Então nós temos uma situação aqui muito grave em relação à pandemia. Uma coisa que me deixa um pouco preocupado é que o governo não tem nenhum plano para a quarentena durante o verão. Porque o plano que deveria existir seria organizar esse período de férias e teria que fazer com que os pequenos comerciantes recebessem algum tipo de auxílio para não ir à falência. Nós tivemos casos aí em que juízes, movidos por uma insanidade e um desrespeito pela vida humana completa, decretaram que todos os turistas deveriam deixar uma cidade praieira no interior de São Paulo em 3 dias. Ou seja, ele basicamente decretou um toque de recolher na cidade, o juiz. Houve até um protesto por parte dos turistas, dos cidadãos da cidade, de alguns comerciantes, e alguns explicando coisas bem razoáveis, falando, olha, isso aqui é uma cidade de praia, a gente só trabalha no verão. Se não tiver serviço, eu vou à falência. Vou ficar sem emprego, um monte de gente vai ser demitida, não tenho comida para dar para meus filhos. Isso são pequenos comerciantes, eles têm efetivamente esse problema. O governo colocou, desde o começo, uma situação que a pessoa tem que escolher entre pôr a comida na mesa ou arriscar a sua vida, o pequeno comerciante, o operário e diversos setores da sociedade, por conta da quarentena. Teria que dar uma solução para esse problema, teria que sair uma linha de crédito, algum tipo de auxílio para garantir que o pessoal pudesse ficar em casa. Só que nós estamos enfrentando aqui uma situação muito adversa. Não há quarentena, não há nenhum incentivo para isso. Nós temos uma época em que o pessoal se reúne, que é efetivamente as festas, e não há nenhum plano. Isso daí vai custar muitas vidas e custa ainda mais porque o governo federal não tem plano de vacinação, mas eu queria citar aqui que São Paulo, que já está fazendo toda uma propaganda que chamou a Coronavac de a vacina do Brasil, também não tem plano de vacinação. Porque nenhuma pessoa que não é idosa está prevista para ser vacinada até março. São 3 meses. Nesse ritmo, nós estamos falando aí de se São Paulo morre 300, 400 pessoas por dia, nós estamos falando de 90 dias, é uma quantidade muito grande de gente que vai morrer. 10 mil pessoas, às vezes até mais. Porque eles não têm plano para vacinação. Vacinar apenas os idosos, e se tanto até março, é muito pouco. Não há plano. E o Bolsonaro, nem isso ele tem ainda. Ele tem a vacina da Pfizer, precisa de um freezer de menos de 70 graus para ser efetivamente distribuída. Um freezer que não existe nem no Albert Einstein aqui em São Paulo. Então a gente vai ver se um dia essa vacina vai ser distribuída, mas até agora não há nem segurança sobre as vacinas e não há nem plano para distribuir as vacinas, apesar de existir obrigatoriedade de vacinação. Que esse é um país assim que vê tudo de ponta cabeça. O Cooper mencionou, né, o problema da vacinação se referindo a Londres. Eu queria até pedir para o Cooper João comparar, né, dar uma informação, porque no Brasil a discussão da vacina, né, ela não é sobre a eficiência, sobre a eficácia da vacina, ela não é sobre efeitos colaterais,
ela não é nem o plano de vacinação, né? Porque é fácil você falar assim, nós temos a vacina, né? Quando você não tem, e quando se você tivesse, você não tem calendário, não tem organização, não tem plano nenhum realmente para vacinar efetivamente a população. Você faz uma declaração prometendo uma vacina, mas, né, o que realmente se discute é a obrigatoriedade da vacina. O debate aí rolou no Supremo Tribunal Federal, né? Então, arvorando-se aí numa autoridade, né, numa autoridade de tipo fascista, que ninguém concedeu, né, nem a Constituição concedeu ao Supremo Tribunal Federal, eles vão tomar a decisão, né, sobre a obrigatoriedade. É obrigatório? Está se discutindo nos mesmos termos, mundo afora, e no Brasil, né, essa discussão, o que está por trás disso daí? Eu só emendar que eu tive a oportunidade de debater esses temas hoje com companheiros que estão morando no estrangeiro, e é um dos temas que causa bastante confusão, né? Porque se é bom para você, por que não poderia ser obrigatório, né? Seria uma coisa assim tão benéfica, né? Um serviço tão essencial que se justificaria ser obrigatório a tomar a vacina, João? Olha, nós recentemente, o companheiro Rui foi na imprensa de esquerda falar sobre esse tema, colocou claramente a questão de que isso é uma imposição ditatorial. Os ministros do STF, para fugir da Constituição brasileira, porque é disso que se trata, a Constituição diz claramente que você não pode forçar uma pessoa a ser submetida a tratamento médico. Nenhum. Isso está na Convenção de Genebra, na Carta de Direitos Humanos da ONU, está num monte de lugares aí que regulam os direitos humanos e os direitos individuais. Você não pode obrigar uma pessoa a passar por tratamento médico. Eles deram a volta porque, teoricamente, você não poderia obrigar, então a pessoa teria que fazer por livre e espontânea vontade. O STF criou a livre e espontânea pressão, que é o seguinte: se você não tomar a vacina, que você tem a opção, você será privado de diversos direitos, que eles não especificaram, e para o assombro da população brasileira, delegaram esse poder para os prefeitos, eu repito, prefeitos. Pessoas aí, são 5 mil pessoas que vão poder tomar essa decisão em cada município, e os 27 governadores e o presidente da República. Eu queria citar que nessa pandemia nós tivemos prefeitos muito loucos. Eu queria citar o caso de Itabuna, que disse que ia abrir o comércio, morra quem morrer. Nesses termos, o prefeito falou essa frase. Então, com pessoas com esse grau de, de conhecimento e de respeito pelos direitos dos outros, nós podemos ver tudo quanto é tipo de loucura nos próximos meses aí por conta da vacinação. Nos Estados Unidos, existe um plano melhor do que o nosso. Primeiro porque todos os laboratórios, a esmagadora maioria dos que têm alguma vacina, são norte-americanos e já despejaram aí. Os Estados Unidos é o primeiro da lista em qualquer tipo de entrega. O governo americano montou uma operação de guerra que envolve inclusive o uso das enormes forças armadas norte-americanas para a distribuição da vacina. Existe um plano, não sei se é bom, não vi em detalhe, mas existe, efetivamente. Existe a previsão de 400 milhões de doses para o país de 300 milhões de pessoas. Estão mais ou menos encaminhados. O Brasil não tem nada disso. O governo Bolsonaro prevê 10 milhões de doses da Pfizer. Acontece que só 7 chegam no primeiro semestre. Quer dizer, nós estamos falando de 63 milhões de doses que eles já compraram para o segundo semestre, se alguém estiver vivo até lá. É uma situação, assim, muito ridícula. O governo Dória também não tem 90 milhões de doses para entregar, são 45 milhões de paulistas, e ele não tem nada nem parecido com isso previsto. Então nós temos uma situação em que aqui nem tem vacina para você obrigar as pessoas. Nos Estados Unidos, onde tem vacina, o governo Biden falou que não vai ser obrigatório. Queria já citar isso daí. O Joe Biden, que não é nenhum democrata, ele já falou que não vai ser obrigatório. Porque nos Estados Unidos existe uma tradição de respeito, por conta de problemas históricos lá, a liberdades individuais. Eles têm algumas das melhores leis de proteção à liberdade de expressão. Isso é comum, por exemplo, é raro você ver um comediante processado e condenado por danos morais. A lei protege. Existe uma certa defesa à imprensa. Ficou famoso quando o Bush processou o New York Times e ganhou por ser um escândalo nacional, uma coisa que hoje em dia no Brasil acontece numa base cotidiana. É comum que a lei de imprensa nos Estados Unidos é respeitada, que lá existe o direito ao armamento, somos obrigados a reconhecer tudo isso. Isso não é coisas novas, isso é coisa da época da Revolução Americana, que vem inspirada aí em ideais
iluministas franceses. E por isso tem várias previsões na Constituição americana muito democráticas. Não é coisa do imperialismo norte-americano, é coisa de um povo que fez todo o domínio inglês. Mas é muito bom. Bem, lá não é obrigatório. Na Inglaterra eu não sei se vai ser obrigatório, mas eu tenho a impressão que não. Eu preciso confirmar essa informação. Em geral, existe uma discussão de que em vários países não se obriga esse tipo de coisa. Não é normal obrigar uma pessoa a tomar uma vacina. E essa diferença entre compulsório, que é o policial militar invadir sua casa e te vacinar, e cortar, por exemplo, o seu benefício do Bolsa Família, seu direito de andar de ônibus, o seu direito de usar o SUS, para muitas pessoas versadas no direito, é uma discussão acadêmica. Porque se você obriga a pessoa a tomar uma vacina porque ela não vai poder usar o sistema de saúde do qual ela depende, matricular o filho na escola, ou seja, ela se torna um pária social, ou você leva um policial militar na casa dela e enfia injeção no braço dela, não faz tanta diferença assim. Recentemente, tinha obrigado também a colocar que essa cruzada da esquerda brasileira contra os direitos individuais, que eu vejo muito na internet, tem que o direito coletivo acima do individual. Primeiro, nós não estamos falando de nenhum direito coletivo. Não há necessidade de obrigar ninguém a tomar a vacina. Nós temos uma previsão, de acordo com o Datafolha, de 73% da população deseja tomar a vacina. Autoridades da OMS, que insuspeitíssima OMS, de acordo com a esquerda, 60% a 70% da população precisa estar vacinada para gerar imunidade de rebanho e efetivamente pôr um fim à pandemia. Então, nós estaríamos dentro da margem já. Não haveria necessidade de obrigar ninguém que não. Mas eu também sou obrigado a falar. As pesquisas mostraram que a principal questão para todo mundo em relação à vacina não é tomar uma vacina genérica. Por exemplo, no Brasil não tem nenhum movimento sério anti-vacina. O pessoal, todo mundo vacina as crianças quando nasce, tudo. Existe toda uma pressão dos pais para vacinar os filhos, para o pessoal não pegar poliomielite, paralisia infantil e um monte de outras doenças. Existe uma pressão muito grande. Eu nunca vi um movimento anti-vacina moderno no Brasil. As vacinas que foram provadas seguras, o pessoal dá para os filhos. O que existe um medo grande na população, principalmente entre os mais pobres, é que a vacina, seja chinesa, seja americana, seja russa, seja qualquer outra, não seja segura. Essa é a principal preocupação das pessoas que não querem tomar a vacina. Uma preocupação que eu mesmo tenho. Não sei, porque o coronavírus é um risco, é realidade. Agora, se você tomar a vacina e ela for te deixar doente, é 100% de chance que você vai ficar doente. Então nós temos aqui uma situação difícil para muita gente. Obrigar as pessoas que têm esse medo a se vacinar vai causar uma intensa crise social. Não há necessidade de fazer isso daí. Se as pessoas que quiserem tomar a vacina tomarem e não desenvolverem efeitos colaterais graves, nós vamos ver um aumento no número. De 73, nós vamos ver aumentar para 80, 85. Não há necessidade nenhuma de forçar as pessoas. Isso daqui é simplesmente uma invasão dos nossos direitos individuais. É uma política, e eu diria que ficou muito popular chamar gado na internet. Estão tratando o povo brasileiro como gado. Porque gado você não pergunta. Você só vai lá, você toca, você ferra, você faz o que você quiser com o bicho. Agora, o ser humano não é assim. Nós temos que respeitar os direitos individuais. Principalmente quando nós podemos. Porque há situações de urgência. Uma pessoa está com uma doença infecciosa, é normal você deixar aquela pessoa sem poder andar na rua até ela se tratar. Agora, isso daqui não há necessidade nenhuma de se fazer. É uma coisa assim que está sendo feita por um capricho da direita fascista no Brasil. Isso aí. E a gente vai acompanhar aí o desenrolar desse drama na imprensa do PCO. Só um comentário indispensável sobre isso, né? Na revolta da vacina lá em 1904, 116 anos atrás, um dos grandes problemas, um dos estopins da revolta era que quem não tomasse a vacina não conseguia emprego, né, não conseguia colocar os filhos na escola, perdia uma série de benefícios e o que o STF está fazendo aí abre o caminho para um repeteco dessa mesmíssima política que pode levar a uma conflagração no país. Bom, nosso tempo tá rareando aqui, a gente falou de muita coisa e eu vou ter que passar o facão na pauta. Vou dar só umas informações sucintamente para a gente tratar de dois temas políticos aqui principais da maior importância. 2 ou 3. Agradecer aqui o superchat da companheira Daniele Santos, antes de mais nada. Obrigado pelo elogio.
é a minha primeira vez assistindo esse programa, estou maravilhada com os dois comentaristas. Parabéns aos dois. É porque você não pegou também o programa com o companheiro Antônio Carlos Silva, que está sempre conosco aqui aos domingos, nesse resumo da semana. Então você fica ligado, todo domingo, 8h30 da noite, nós estamos por aqui debatendo os principais temas da semana. Vamos lá. Comentário en passant. Aconteceram as eleições em Macapá, a única capital, a única cidade no país em que foram adiadas, e vence Doutor Furlan, do Cidadania, né, ou seja, dos elementos da burguesia que tendem aí à extrema-direita, venceu aí o irmão do Davi Alcolumbre, do senador Davi Alcolumbre, o Josiel Alcolumbre, do DEM. Vitória com mais de 20 mil votos, foram 101 mil a 8.500, contrariando algumas expectativas numa eleição cujo adiamento dá um pouco a impressão de que eles anteviram, né, o apagão que aconteceu aí e, obviamente, derrubou a popularidade do candidato que estava tentando se reeleger. O governo Dória também está aí se preparando para começar 2021 comemorando, né, a sua vitória e preparando a sua campanha eleitoral do Dória, ao que tudo indica, para 2022, com um aumento de 60% das verbas para publicidade do governo do estado, né? Então a comemoração, a preparação da campanha de 2022 vai ser feita aí com o seu dinheiro. Você que paga os impostos em São Paulo, está sendo aí utilizado pelo Dória para se promover. É a figura do voluntário, Rafael. É uma coisa nova na campanha eleitoral brasileira. Você doa sem querer. Eu não voto, estou doando para o governo, para a campanha do Dória. Nossa campanha está cheia de voluntários e involuntários que colaboram, participam. Imagina só, né? Bom, um comentário que eu quero que o companheiro João faça para a gente poder tratar dos outros dois temas. PCdoB, o partido da Frente Ampla, né, a vanguarda da Frente Ampla, vanguarda da política no meio dessa crise aqui de aliança com o DEM, aliança com a direita golpista, com os que deram o golpe de Estado, né, agora anunciou aí, ao que tudo indica, todo um debate, veio cheio de sinuosidades, vai, não vai, que vai se fundir com o PSB e formar essa nova moda aqui do século XXI, que não tem mais partido no nome, seriam os socialistas. Então o PCdoB vai abandonar o nome comunismo e a foice e o martelo e trocá-los pela pombinha branca da paz. João, é contigo. Bem, nós temos uma situação curiosa. O PCdoB está tentando mudar de nome faz uns 2 anos já. Estão na luta, abandonaram a bandeira vermelha, a foice e o martelo. Existe uma ala do PCdoB que é contra, que acha que isso aí é demais, fazer acordo com a direita, votar no Rodrigo Maia, fazer tudo quanto é tipo de absurdo, tudo bem. Agora, isso tem algumas coisas que passam do limite até dos stalinistas e eles falam, não, isso aqui é um exagero. Agora, aparentemente existe uma maioria formada dentro do PCdoB, diz o blog do Ismael Moraes, que propõe aí uma fusão com o Partido Socialista Brasileiro para formar os socialistas, como você disse. A proposta seria trocar aí a foice e o martelo pela pomba branca do PSB e esquecer essa história de comunismo, esse negócio de esquerda, meio que largar a mão disso daí para poder ganhar voto. Efetivamente, o debate parecia até que, no dia seguinte da publicação da matéria no blog do Ismael Moraes, o dirigente do PCdoB, ex-dirigente da UNE, atual assessor do governo do Maranhão para Brasília, Ricardo Capelli, do PCdoB, foi falar que esse negócio de mudar de nome, mudar de logotipo, isso não tem nada a ver, o programa não diz nada, não quer dizer, não depende do nome do partido, não tem, uma coisa não tem nenhuma ligação com a outra. Usando o bom esquema stalinista, ele citou o caso da Albânia, em que o partido que governava o Estado Operário da Albânia se chamava Partido do Trabalho e não Partido Comunista. Acontece o seguinte, né? Na Albânia, isso daí já era uma distorção, só que, o Partido do Trabalho, ele se chamava assim por uma fusão aí com a social-democracia daquele país. Se chamava Partido Comunista antes e, efetivamente, já era um deslocamento à direita do Stalin. Veja que vários dos partidos aí
stalinistas dessa época não têm comunista no nome, eles têm nomes estranhos, Partido da Unidade Socialista na Alemanha e assim vai. Mas depois de muito da volta, eles se explicaram que se fundir com o partido da oligarquia pernambucana e do vice do Geraldo Alckmin em São Paulo é um negócio de esquerda e é bom, e por algum motivo seria muito melhor do que ter comunista no nome. Isso daí já gerou uma crise, já tem gente publicando documento no PCdoB contra a medida, porque muitos consideram, e nós também, como o fim do partido. Vai se dissolver dentro do PSB, da mesma forma que o PPL, Partido Pátria Livre, se dissolveu dentro do PCdoB no começo desse ano. Começo do ano passado, perdão. Então, assim, é chocante, mas eles já estavam anunciando uma medida nesse sentido há algum tempo. Logo que eles se lançaram o tal Movo 65 e Comuns, outras iniciativas que buscavam aí escamotear o vermelho e a sigla PCdoB, que eles acham que é muito ruim eleitoralmente. Lembrando que o PCdoB, ele lançou esse ano alguns caras que realmente não se dariam muito bem com o nome Partido Comunista. Um deles foi o candidato a vereador no estado do Amazonas, eu não lembro agora a cidade, que ia pelo nome de urna Bolsonaro. Ele era uma pessoa que era um cosplay do Bolsonaro, uma pessoa que se fantasiava de Bolsonaro. Mas esse tipo de pessoa realmente prefere um partido com ares mais direitistas e menos radicais do que o PCdoB. Aí eu imagino que eles estejam apelando para esse tipo de público. Eu acho que, inclusive, há algo de tático, porque não estratégico, né? Fazer isso daí só depois de toda a lança que está sendo feita no Congresso Nacional, né? Desde do começo do governo Bolsonaro, né? Tem muito mais efeito você chamar o voto no Rodrigo Maia sendo comunista, vermelho, com foice e o martelo, né? Depois que você se dilui aí na base, né, nos partidos de aluguel do PSDB, aí já fica um pouco menos atraente, né? Bom, 2 temas e pouco tempo, mas antes um obrigado aqui ao companheiro Ernesto Abdala Filho, obrigado pelo superchat, obrigado pela contribuição com o nosso resumo da semana. Aconteceu na Assembleia Legislativa em São Paulo, né, a cena de assédio aí de um deputado estadual do Cidadania, da extrema-direita, contra uma deputada do PSOL, né, a Isa Pena. E, bom, as imagens aí estão circulando pela internet e aqui a gente simplesmente tem que levantar a pergunta. Diante do assédio, é preciso enfrentar os canalhas, né? Agora, a grande questão no caso da Isa Pena, no caso da Maria do Rosário, né, por que a esquerda não reage, né? Pior, por que a coisa caminha no sentido da frente ampla, né? Ao invés de, no caso da Assembleia Legislativa, já para dar a deixa para outro tema, né, o PT, né, está aí repetindo o que foi feito na Câmara, chegando junto aí com o PSDB. Bom, isso meio que explica o porquê da esquerda não reagir, mas por que tanta cortesia? Por que simplesmente não virar e dar um tapa na cara do cidadão que não tem outra palavra aí para descrever senão como um escroque, uma pessoa podre, né? O deputado, perdão, uma pessoa podre aí, por que não reagir, né, à altura? João, o que você acha? Bem, primeiro eu conversei com algumas companheiras do coletivo Rosa Luxemburgo do PCO. Existe uma discussão geral aí que eu acho que precisa ser colocada. Eu vi uma matéria assim muito degradante do movimento de mulheres, assim, uma desmoralização da luta histórica das mulheres, onde reuniram várias parlamentares da esquerda e dessa pseudo-esquerda, estilo PDT, e me chamou a atenção, por exemplo, o comentário da Tabata do Amaral e de uma outra mulher do PSOL, a Áurea Carolina, que falaram que elas foram também assediadas e que elas decidiram não reportar, não denunciar, porque elas achavam que não ia dar em nada. Eu acho que assim, o movimento de mulheres não deveria aceitar isso daí de pessoas que se propõem a dirigir o movimento de mulheres. Essas pessoas têm que dar o exemplo, têm que ser as primeiras a denunciar com veemência e reagir com força. Porque isso daí dá o exemplo para que outras mulheres não padeçam do mesmo mal. Eu vejo, por exemplo, a reação da Isa Pena de uma forma muito moderada. Ela mesma deu uma entrevista no Estadão, falando que ela só vai perdoar o deputado se ele admitir que ele fez o negócio e se retratar.
Agora, eu não acho que isso é caso para admissão de culpa e retratação, é caso para juntar o pessoal do PSOL e dar uma surra no cidadão. Precisaria discutir o problema aqui. Tá cheio de deputado da esquerda ali na Lesp. Encontra o cara num corredor ali e começa uma briga. É assim que se resolve essas coisas. O problema de toda a esquerda identitária é que ela se recusa a tomar medidas para resolver os problemas desses setores. Isso daqui precisaria ser resolvido. O cara não pode sair impune. E entrar com um pedido num comitê de ética ou qualquer outra coisa para um deputado canalha do PSDB ali que governa a Lesp julgar o cidadão não vai dar em nada. Não declara, isso aqui não vai dar em nada. É ridículo. Eles não reagem porque a política deles se recusa a passar da barreira institucional. Porque realmente, eu vejo, por exemplo, uma mulher que sofre isso daí, chamar a delegacia da mulher, etc., Lei Maria da Penha, e chance muito grande que vai dar em nada. É uma realidade isso daí. Uma deputada, no entanto, não é uma pessoa comum, é uma pessoa dotada de apoio, milhares de votos em nome dela, deveria mobilizar a sua base aí e enfrentar o cidadão. O PSOL, como partido que se propõe a defender as mulheres, deveria sair em defesa da Isa Pena e não ficar nessa discussão aqui, o cidadão tem que admitir, fazendo campanha eleitoral em torno de um assunto que é sério. Estão tratando a coisa com muita leviandade, na minha opinião. Isso aí não pode ser dessa forma. Da mesma forma que o Bolsonaro destratou a Maria do Rosário, na minha opinião, os deputados do PT deveriam ter encontrado o cidadão num canto ali, dado uma surra nele quando ele era deputado, provavelmente ele não teria sido presidente se um Paulo Pimenta, um Vicentinho, que foi metalúrgico, aí tivessem dado um trato no cara na Câmara. Desmoraliza o cidadão. E impõe, tudo bem, é a lei da selva? É. Mas o cara já impôs a lei da selva. Ele assediou uma deputada no meio do plenário, na sessão, com todas as câmeras vendo. Isso aí já é a lei da selva, já está estabelecido. Não tem muito como fugir da situação. Agora, o problema é o seguinte, a reação da esquerda demonstra que não quer brigar. Que o problema da defesa da mulher é assunto de salão para eles. É um problema que tem que ser usado aí para promover determinadas pessoas, mas na hora H de resolver as questões, não é tratado da forma que eles se propõem a tratar, como uma prioridade. Porque uma prioridade se resolve dessa forma. Se encontra o cara ali e se resolve e fala, amigo, não vai mais fazer isso daí. Só que eles acusam a fazer qualquer coisa do gênero. E eu acho que isso daí é um ataque da esquerda contra o movimento de mulheres. E declarações como a da Tabata da Amaral, do tipo, fizeram barbaridades comigo e eu não falei nada porque achei que não ia dar em nada, não depõe a favor da luta das mulheres nem um pouquinho. Bom, aí até a tentativa de caçar o mandato, né, do cidadão. Para encerrar, Câmara dos Deputados, eleições, tudo aquilo que se viu acompanhando aí nas últimas semanas, formada a chapa, né, o acordo, documento que selou aí o apoio do PT, do B, dos partidos da centro-esquerda, né? Então, a esquerda burguesa, que não é esquerda coisa nenhuma, mas que levam os nomes aí dos trabalhadores do socialismo no nome, com toda a direita tradicional, todos os golpistas, todos os responsáveis diretos pelo golpe de Estado, né? Todos aqueles que votaram no impeachment, inclusive o Baleia, né? Vai ser aí o candidato e é um daqueles que fizeram discursos, né, em 2016, pela família, pela pátria, pelo que quer que seja, eu voto no impeachment. Então tá aí mais uma figura numa articulação que não tem outra palavra para definir senão grotesco, né? O Maia já anunciou que é a desmoralização completa, colocar o Baleia Rossi aí como seu candidato. E a esquerda toda embarcou, e não se engane você que acha que o PSOL, que vai lançar o seu candidato para perder, né, aquilo que setores do PT disseram que não se devia fazer, etc. e tal, não se engane que eles estariam fora. Né? Já declararam e já mostraram que a política deles é uma política farsesca, que no segundo turno eles também estarão com Rodrigo Maia, do DEM. João, o último balanço para a gente encerrar o programa de hoje com essa principal notícia da semana para a situação política nacional e que chega agora, né? Foi no apagar das luzes aí dessa semana, na sexta-feira, agora na semana do Natal, vai ficar aquele torpor, né, de fim de ano
e as eleições da Câmara dos Deputados só em fevereiro. Daqui para lá, incluindo o que está acontecendo nesse momento, o que você acha que vai acontecer? Bem, primeiro o PT anunciou uma tática meio absurda. Eles entraram no bloco do Maia para disputar prévias, só que todo mundo sabe que o PT não vai ganhar essas prévias de jeito nenhum. Não há condições, simplesmente. O bloco só tem partido de direita e os partidos que parecem de esquerda, tipo o PDT e PSB, não vão votar no PT. E o PT tudo bem, tem bastante deputado, mas ele tem mais ou menos um quarto do bloco. Então não há condições de um candidato da esquerda se eleger no bloco. Eles falaram que vão lançar candidato só para falar que eles não decidiram apoiar o Maia de uma vez, mas efetivamente não. E ninguém nem sabe se eles vão lançar candidato mesmo. Tem essa discussão também, tem que ver. O PSOL já anunciou que vai lançar candidato e vai apoiar o Maia no segundo turno da eleição. Também tem essa. Aí a gente tem que colocar algumas questões. Toda essa negociação se justificaria porque entrar num bloco, participar do lado que ganhar a eleição, daria para o PT, como é a maior bancada, se não a presidência, que provavelmente não vai ser, daria um cargo importante. E todo mundo tem falado aí da secretaria que cuida das finanças da Câmara. Isso realmente é algum valor, porque regula emenda parlamentar, verba de gabinete, você pode usar para extorquir alguém ali, conseguir algum voto em alguma matéria de importância, mas o orçamento em si, na minha opinião, não justifica essa barbaridade. E nem o resultado político. Porque as decisões políticas, que são as mais importantes numa Câmara de Deputados, vão ser tomadas pelo presidente e pelo presidente sozinho. Se ele morrer, pode ser que o PT vire presidente da Câmara, mas eu tenho a impressão que isso não vai acontecer. No fim, eles estão trocando aí a independência política deles, a reputação do PT, porque apoiar o candidato do DEM, que aparentemente pode ser esse Baleia Rossi, um homem que votou o impeachment da Dilma, falando em nome de Deus, da família, do Diabo A4, eu vi o vídeo agora há pouco, de inspiração, né? É muito desmoralizante, é absurdo. E para nada, porque finalmente, o que é o orçamento da Câmara dos Deputados se o presidente da Câmara for votar uma reforma administrativa que demite 50 mil funcionários públicos? É um trocado. Não vale nada. Estão trocando aí a independência política da esquerda por nada. Então acho muito ruim a posição do PT, do PSOL nem falar, a do PCdoB que nem fez questão de lançar candidato, é para apoiar o candidato do Maia mesmo, é a pior de todas, mas também o partido está se propondo a deixar de existir, de tão direitista que ficou. É muito complicado, a situação muito ruim, a esquerda precisaria romper com essa política de frente ampla, porque vai acabar se voltando contra o PT. Tá aí. Bom, João, vamos encerrando o nosso programa de hoje. Nosso tempo acabou. Nós agradecemos você que ficou ligado conosco aqui para encerrar o domingo, discutindo, analisando as últimas notícias aqui do finalzinho do ano, chegando aí na penúltima semana de 2020. Vamos ficar ligados então na programação da Causa Operária TV. Você fica aqui conosco, acompanhando aí. Tem programa Madrugada Adentro e amanhã a gente volta ao vivo às 7 horas da manhã com a Rádio Peão e a nossa programação vai noite adentro, segue o dia inteiro. Fique ligado na Causa Operária TV, que é 24 horas no ar. É isso aí, resumo da semana, volta no final de semana que vem e você fica ligado então conosco. Inscreva-se na Causa Operária TV e não perca um minuto da nossa programação. É isso aí, boa noite, João, boa noite a todos vocês e até semana que vem.